No Saber Direito desta semana, o professor Fabrício Bolzan apresenta o curso de Direito do Consumidor, com foco na lei do superendividamento. Conheça as fases de prevenção do superendividamento, conciliação judicial e extrajudicial, contencioso e plano de pagamento, além da legislação atualizada sobre o tema. Veja na aula 3. Olá, retomando os trabalhos do programa Saber Direito na TV Justiça, disciplina Direito do Consumidor, tema Lei do Superendividamento. Eu sou o Fabrício Bolzan, à disposição de todos e de todas, aqui pela TV Justiça e também pelas nossas redes sociais, Instagram, @bolzanfa, Facebook, Fabrício Bolzan. Bom, neste terceiro encontro, nós vamos falar da fase de prevenção que temos no Código de Defesa do Consumidor em matéria de superendividamento. Claro que vale ressaltar que a lei do superendividamento ela trouxe 3 fases ao Código de Defesa do Consumidor. A fase de prevenção e a fase de tratamento, que eu divido em 2. Fase de conciliação, judicial ou extrajudicial, e fase contenciosa. Portanto, neste bloco, nós vamos trabalhar com a fase de prevenção. Conforme falamos em aulas anteriores, a lei primeiro fala em prevenção, depois em tratamento. Por quê? Porque o objetivo é prevenir a situação de superendividamento, fazer de tudo para evitar a situação de superendividamento, desde a educação financeira, desde o crédito responsável a ser fornecido no mercado de consumo, mas se não conseguiu evitar, nós temos que tratar. Tratamento nas próximas 2 aulas. Nessa aula, nós vamos falar da prevenção, que começa ali no título 1 do Código de Defesa do Consumidor, capítulo 6A, incluído pela lei do superendividamento, da prevenção e do tratamento do superendividamento. Artigo 54A fala que este capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. Então vejam como tem tudo a ver com as aulas anteriores, né? Chegou o momento de aprofundar a fase de prevenção. Mas o artigo inaugural do capítulo fala do quê? Fala de educação financeira e fala de crédito responsável. Não tem como pensar em prevenção ao superendividamento sem políticas públicas envolvendo educação financeira. Repito o que já falei anteriormente. Educação financeira é pautada pela educação dada pelos bancos. E claro que é uma educação parcial. O banco quer lucro, o banco quer o seu negócio funcionando. Então ele vai educar de acordo com aquilo que ele acha que é importante. Não é isso que diz a lei. A educação financeira ela deve ser interpretada como uma questão de política pública, que muitas vezes não existe e associações civis sem fins lucrativos acabam suprindo essa lacuna do Estado. Foi o que eu falei do nosso Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, que busca acolher o consumidor superendividado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista jurídico, de educação financeira. Busca certificar escritórios para se tornarem especializados numa mediação ou na defesa do consumidor superendividado, que tem aí um nicho fantástico de atuação. São milhões de brasileiros superendividados, não milhares, milhões, conforme eu já disse também anteriormente. E quando nós falamos na fase de prevenção, nós temos que lembrar também do artigo 54B do Código de Defesa do Consumidor, que foi incluído pela Lei de Superendividamento, que diz o seguinte: no fornecimento de crédito e na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas no artigo 52 deste Código e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou o intermediário deverá informar o consumidor
prévia e adequadamente no momento da oferta sobre. Então, o que tem que informar na oferta de crédito, além das informações que sempre existiram no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 52, da venda a prazo, né, da venda a crédito, da concessão do crédito. Além do que está no 52, o que tem que ter na informação da oferta de crédito no mercado de consumo? 1. Custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Então, muitas vezes o consumidor pensa só na parcela e ele não é informado do custo total dessa dívida, com juros, com os encargos de mora, com as várias tarifas que são utilizadas, por exemplo, a tarifa de abertura de crédito, a famosa TAC, os impostos, como um IOF da vida. Então, veja, o consumidor ele não tem que ser informado só da parcela. Você vai pagar uma parcelinha de R$250, mas são 96 parcelas de R$250, né? E aí, qual o custo total da operação? Com todos esses acréscimos e encargos que estão ali inseridos no contrato de consumo. Tem que ter essa informação. É o 54B, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei do Superendividamento. E o inciso 2. Informações da oferta de crédito têm que conter a taxa efetiva mensal de juros, bem como a taxa dos juros de mora e o total de encargos de qualquer natureza previstos para atraso do pagamento. Então, na mesma linha do inciso 1, informação completa, informação geral, que, aliás, o direito à informação sempre esteve presente no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, desde a sua edição em setembro de 1990. Sempre esteve lá o direito à informação. Sempre foi um dever do fornecedor informar. Também sempre esteve no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Mas aqui é informação específica. Juros. Juros de mora. Então, juros compensatórios e remuneratórios é uma informação. Juros de mora pelo atraso, outra informação. Tudo bem? Artigo 54b, inciso 3º. Também tem que informar o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser no mínimo de 2 dias. Então, a oferta daquele contrato deve perdurar no mínimo 2 dias. O valor das prestações, o montante e o número de prestações, tudo isso tem que estar na oferta do crédito. Porque, infelizmente, olha que prática abusiva vem sendo praticada no mercado de consumo. Você olha lá um contrato de um consumidor superendividado, juros remuneratórios no mês. No mês. Está dentro da média de mercado. Porque o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não é possível limitar os juros remuneratórios a 12% ao ano, que foi um dispositivo que já constou da Constituição Federal, mas foi revogado. E o Supremo entendeu que os juros remuneratórios, desde que cobrados dentro de uma média de mercado, não há ilegalidade. STJ também até sumulou a questão nesse sentido. Não há ilegalidade na cobrança de juros acima de 12% ao ano, desde que dentro de uma média de mercado. Os juros remuneratórios. Tudo bem? E aí o que a gente encontra nos contratos de consumidores superendividados? Você olha a média no mês, está dentro. Você olha a média no ano, está dentro. Mas contratos que antigamente eram feitos com no máximo 36 meses, agora são ofertados para mais de 90 meses. Isso mesmo, 8 anos de contrato. E aí? E aí, meu amigo e minha amiga? E aí que o banco, ele ganha onde? Ele ganha na longevidade desse contrato. Ele ganha no tempo.
Então aquilo que antes ele cobrava abusivo no mês e no ano num contrato de 36 meses, agora ele não deixa abusivo no mês nem no ano, e ele coloca onde? Ele coloca o contrato para mais de 90 meses, para 8 anos para pagar. Ele ganha na longevidade. Entenderam a questão? Aonde está a abusividade aqui? E aí eu uso essa oferta de contratos longos também em benefício do consumidor. Por quê? Você, operador do direito, vai ver que às vezes o plano de pagamento não cabe no bolso daquele consumidor em 60 meses. Ele já espremeu o mínimo existencial dele, ele já está vivendo com 70% do que ele ganha. Ele já espremeu, não tem luxo, ele já reduziu tudo. Mas não dá em 60 meses. Qual que é a orientação que a gente defende e passa para você hoje? Veja se dentro daqueles contratos de consumo tem algum com prazo de validade maior do que 60 meses. Se tiver, utilize esse prazo maior. Então, 96 meses. Tem um de 96 meses, Fabrício. Monta o plano de pagamento em até 96 meses. Se deu, ótimo. Se falar alguma coisa, mas a lei fala em 60 meses. Opa, vamos lá. Essa lei alterou o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um princípio no artigo 30, que é o princípio da vinculação da oferta. Ofertou, vinculou. Se você está usando 96 meses em seu benefício, entidade financeira ou de crédito, eu quero os mesmos 96 meses ofertados em seu benefício para montar o plano de pagamento dessa pessoa. Porque ela não consegue pagar em 60 meses, que é o prazo previsto na lei. Tudo bem? Então, nós defendemos isso porque eles ganham muito, os bancos e as entidades de crédito, nesses contratos muito longos. E você não consegue alegar a ilegalidade porque na média mensal e na média anual está tudo ok. Só que ele ganha na longevidade. Ora, se a oferta aqui foi para beneficiar o banco, foi para beneficiar a entidade de crédito, que seja também para beneficiar o consumidor super endividado que não conseguiu montar um plano de pagamento em 60 meses. Mas vejam, isso é o que eu entendo, é o que eu defendo. Isso não tem jurisprudência hoje, razão da novidade da lei, a lei é de 2021, ok? Mas nós defendemos isso e esperamos sim a utilização com base no princípio da vinculação da oferta, artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Voltando à oferta do crédito, 54B, inciso 4º, também tem que constar o nome e o endereço, inclusive o eletrônico do fornecedor. Inciso 5º, o direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito, nos termos do parágrafo 2º do artigo 52 do CDC deste Código e da regulamentação em vigor. Bom, a liquidação antecipada ela pode ser total ou parcial, ok? É o que fala o artigo 52 do parágrafo 2º. E tem que ter a redução proporcional dos juros e dos demais encargos se for uma liquidação antecipada total ou se for uma liquidação antecipada parcial. Não pode o banco alegar, mas a gente só vai reduzir juros se for total. Isso é abusivo. A liquidação antecipada parcial também permite e exige a redução de juros e demais encargos proporcionalmente à data da respectiva antecipação. Um outro dispositivo importante, ainda no 54B, é o parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: as informações referidas no artigo 52 deste Código e no caput deste artigo, 54B, devem constar de forma clara e resumida do próprio contrato, da fatura ou de instrumento apartado, de fácil acesso ao consumidor. Infelizmente, os contratos de crédito, em especial de financiamentos imobiliários, eles são muito longos, são muito extensos. E o consumidor não tem muitas vezes nem tempo de ler tudo aquilo que está lá. Mesmo porque é o chamado contrato de adesão, ele não tem nem como discutir.
ou ele adere ou não adere àquilo que já está pronto, né? Contrato de adesão, lá do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, fala isso. É aquele que foi elaborado integralmente por uma das partes ou que tem ali as suas cláusulas autorizadas pela autoridade competente. Então, é o contrato em que já está pronto, contrato formulário, ou o consumidor adere ou não adere àquilo que já está pronto. Então, é importante, meus caros, ter sempre um resumo, ter sempre ali uma página inicial com os principais dados daquele contrato de crédito, daquele contrato de empréstimo, daquele contrato financeiro em que o consumidor tem que saber o mínimo que ele está contratando. Quando a gente fala da informação bem dada, clara, adequada, nós estamos falando da liberdade de contratação. O consumidor só vai ter liberdade de contratar se a informação for clara, se a informação for adequada. Se não teve essa informação clara e adequada, não há liberdade de contratar e, consequentemente, o consumidor pode invalidar aquela contratação. Lembrando lá do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que traz as cláusulas abusivas, e do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que fala das práticas abusivas. Tudo bem? Parágrafo 2º do artigo 54b diz o seguinte: para efeitos deste Código, o custo efetivo total da operação de crédito ao consumidor consistirá em taxa percentual anual e compreenderá todos os valores cobrados do consumidor, sem prejuízo do cálculo padronizado pela autoridade reguladora do sistema financeiro. É por isso que nós vamos ver já que seria importante ter sido mantido no CDC um dispositivo que foi vetado. Foi vetado o dispositivo que falava que era proibido utilizar em publicidade ou oferta o juro zero. Porque se você for pôr na ponta do lápis, tarifa de abertura de crédito, IOF, demais encargos, nunca é juro zero. Nunca. Nunca. Pode ter certeza. Então, nós criticamos esse veto presidencial porque realmente, quando você fala juro zero, não há o juro zero. Esse dispositivo aqui, o 54b, parágrafo 2º, ele deixa muito claro isso. A informação do total é do total, dos encargos, de tudo que está relacionado ali com o pagamento daquela dívida. Quando você fala juro zero numa publicidade, numa oferta, não é, na verdade, juro zero. Porque muitas vezes o fornecedor mal intencionado coloca várias tarifas, vários encargos para substituir aquele percentual de juros que ele gostaria de pôr se ele fosse transparente, se ele fosse verdadeiro. Tudo bem? Parágrafo 3º do artigo 54b, na fase de prevenção, diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo 37 deste Código, que é o dispositivo que veda a publicidade enganosa e abusiva, a oferta de crédito ao consumidor e a oferta de venda a prazo ou a fatura mensal, conforme o caso, devem indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar com e sem financiamento. Isso é muito importante, meus amigos e minhas amigas, porque, infelizmente, há algum tempo atrás, tinha uma publicidade de uma empresa do varejo que falava assim: você quer pagar quanto por essa TV? Você quer pagar quanto por essa geladeira? Ora, o consumidor às vezes falava R$100. Aí ele ia ver, tinha 1.000 parcelas de R$100. Pagava 100 mil numa geladeira, né? Então, vejam, é uma situação teratológica, mas que viola, dentre outros dispositivos, 52 do CDC, 54B, 37, que veda a publicidade ilícita, que é enganosa e abusiva, viola o 54B, parágrafo 3º. Né? Porque tem que ter ali o consumidor uma noção
de custo efetivo total com e sem financiamento. Olha, a geladeira custa R$2.000. Mas se você for no quer pagar quanto, você pode pagar nessa geladeira R$100.000. E o consumidor, coitadinho, muitas vezes só olha o que? A parcela. Pô, mas é R$100. 100 mil eu vou pagar, mas... Então ele tem que saber essa informação adequada do custo total com e sem o financiamento. Do custo total com e sem o crediário. Para ele comparar, sopesar e fazer a sua liberdade de decisão. Fazer uma decisão, tomar uma decisão com plena liberdade. O artigo 54C, ainda na fase de prevenção, diz o seguinte: é vedado, expresso ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não, e aí um detalhe importante, né? A oferta não se confunde com a publicidade. A oferta é mais do que publicidade. A publicidade é uma das manifestações de oferta. Então, também é oferta a informação do agente financeiro quando vai ali vender o contrato ao consumidor. A informação do vendedor de uma loja é oferta, mas não é publicidade, né? Então, a oferta ela é mais do que publicidade. A publicidade é uma das manifestações de oferta. Então, voltando ao 54C. É vedado expresso ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitário ou não. Oferta publicitária ou não. Número 1, vetado. É o dispositivo que já foi criticado, que vedava o juro zero, publicidade com juro zero. Foi vetado, por isso que ainda hoje tem esse tipo de publicidade. Inciso 2. É vedado indicar que a operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. Por que é vedado? Porque é uma informação enganosa. Já falei em outras aulas e agora eu repito. Por mais que a maioria dos créditos sejam fornecidos de maneira irresponsável, o mínimo de análise eles fazem, que é quanto o consumidor ganha, né? E se cabe ali no bolso fornecer o crédito àquele consumidor. Olhar o score de crédito, olhar listas que muitas vezes nós desconhecemos que existe entre os bancos e as instituições de crédito. Então, quando uma oferta fala, olha, aqui o crédito é fácil, sem burocracia, nós não vamos analisar as suas restrições financeiras. Isso não pode porque é enganoso. É claro que ele analisa. No mínimo ele vai verificar algum relatório interno ali de score de crédito que o consumidor não sabe nem como é elaborado. Não sabe nem porque o score dele é alto ou é baixo, né? Então, não pode esse tipo de oferta, publicitária ou não, no fornecimento do crédito. Artigo 54C, inciso 4º, também é vedado na oferta do crédito, publicitário ou não, assediar ou pressionar o consumidor para contratar fornecimento de produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, ou se tratar de contratação envolvendo prêmio, ou se a contratação envolver prêmio. Então vejam, o assédio, né, na contratação de crédito, pressionar o consumidor na contratação de crédito. Eu vou dar 2 exemplos, um familiar e um de um cliente. Minha tia, minha madrinha, soube que a pensão do meu tio que morreu saiu no INSS, não pelo INSS, mas pelas várias ligações que ela recebeu num dia de mais de uma entidade de crédito querendo fornecer consignado para ela, se ela precisar. E ela falava para as pessoas, não, mas meu sobrinho nem me avisou ainda, o INSS nem me avisou ainda, acho que não saiu. E a entidade de crédito, o agente financeiro falava, sim, saiu sim, ó, esse é o valor, a senhora pode gastar tanto aqui, ó. A senhora pode pegar tanto emprestado. Olha que absurdo isso.
Teve um dia que eu precisava falar com ela e o telefone dela ficou desligado, porque ela não aguentava mais tanta empresa de crédito ligando para ela. Como que acontece isso, né? Vamos refletir. Como que a empresa de crédito sabe antes do que a pensionista que a pensão dela já saiu ali, foi aprovada pelo INSS? Que absurdo, né? Sabemos como isso funciona, infelizmente. Um absurdo. Um absurdo. Outro exemplo, o nosso consumidor superendividado, bastante religioso, sempre comentou da sua religião com o agente financeiro. E ele avisou, olha, se vocês não conseguirem me ajudar, eu vou ter que entrar com uma ação judicial. E o que é o ajudar do banco? O ajudar do banco da entidade de crédito é sempre fornecendo outro crédito, né? Não tem um ajudar reduzindo juros, na grande maioria das vezes, quase que absoluto. É sempre fornecendo um outro crédito. Ou seja, sempre estimulando o aumento da bola de neve do consumidor superendividado. E aí esse consumidor, em que pese ter avisado, ele entrou com a ação, e aí o agente financeiro mandou uma mensagem de WhatsApp para ele, eu tenho isso guardado. Falando, olha, o senhor falava tanto em religião, o senhor falava tanto em Deus, como é que o senhor faz isso comigo? Olha isso. Pressionando o consumidor porque ele quis exercer um direito dele. Isso é muito grave. Vejam, nós estamos aqui no 54C, inciso 4º, falando do quê? Principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada. Principalmente se for hipervulnerável. Esses são exemplos de consumidores hipervulneráveis. A vulnerabilidade do consumidor pessoa física se presume, é presumida, qualquer uma. Eu, você, como consumidores, somos presumidamente vulneráveis. Alguns têm um grau de fragilidade ainda maior. Exemplo, o idoso perante uma entidade de crédito. Eu, juro por Deus, eu não consigo entender a falta de empatia do Poder Judiciário com a causa do superendividamento. Eu tenho dificuldade para conseguir justiça gratuita numa ação de superendividamento. Tudo provado, tudo documentado. E a maioria dos juízes de primeiro grau não concedem. Eu tenho que agravar para tentar no tribunal uma ação judicial de superendividamento sem recolhimento de custas. Olha isso. Olha a gravidade da situação. Então, voltando aqui para o 54C. Agora o inciso 5º. Também vedado na oferta de crédito publicitário ou não. Condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ao início de tratativas, à renúncia ou à desistência de demandas judiciais, ao pagamento de honorários advocatícios ou de depósitos judiciais. Então, vejam que interessante, né? Falei de um exemplo de um agente financeiro brigando com o consumidor porque ele entrou com a ação. Questionando a religiosidade dele porque ele entrou com uma ação judicial. Olha essa gravidade, né? E aí, no inciso seguinte, nós podemos nos deparar aí com situações em que, olha, tudo bem, eu até faço um refinanciamento, mas você tem que desistir da ação de superendividamento. Isso não pode. Isso é abusivo. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, alterado pela lei do superendividamento. E nessa linha de pressão, né, de cobranças indevidas, eu trago aqui para vocês um julgado muito interessante, que é o recurso especial 2.088.100. 2.088.100, que envolve aquela história de cobrança de dívida prescrita. Não pode a cobrança de dívida prescrita nem de forma judicial, nem de forma extrajudicial. Infelizmente, o que fazem os bancos? Eles tentam ali uma cobrança interna nos primeiros meses, né? A partir do segundo ano já passa, do primeiro ano já passa para um escritório ou para uma empresa de cobrança que fica ligando lá 1000 vezes para o consumidor para tentar um acordo. E aí depois,
no final ali dos 5 anos, né, que é o prazo prescricional da dívida, vende a qualquer valor para empresas que vão ficar ligando para o consumidor e mesmo estando prescrita a dívida, vão ficar cobrando o consumidor. Não pode. Não pode. Nesse julgado ficou muito claro que não pode a cobrança de dívida prescrita nem de forma judicial, nem de forma extrajudicial. Perfeito? E nós defendemos o que? Uma cobrança inteligente. Uma cobrança inteligente, em que o banco vai recuperar mais do que ele gasta hoje para cobrar de forma indevida o consumidor. Por quê? Porque a lei garante, no mínimo, o principal corrigido monetariamente. Olha isso. O banco, numa ação de superendividamento ou numa proposta extrajudicial de acordo, pela nossa plataforma, pelo nosso sistema, por exemplo, vai ser garantido a ele, no mínimo, o quê? O principal corrigido monetariamente. Ele vai gastar nada e vai receber, no mínimo, o principal corrigido monetariamente. Vai trazer de volta um cliente, vai fidelizar um cliente que estava à margem da sociedade de consumo, porque ele vai aceitar e vai repactuar uma dívida. E mais, as cobranças dos bancos são individuais. Muito difícil o superendividado ter dívida só com um banco. Ele tem com vários bancos, com várias entidades de crédito. E aí o que acontece? Meu amigo e minha amiga, adianta fazer um acordo com um banco? Ele paga a primeira parcela, a segunda e depois não paga mais, porque ele tem outras dívidas. Tem que ser uma cobrança inteligente. Tem que ser uma cobrança em que reúna todos os credores. Em que ele faça oferta e essa oferta saia de plano de pagamento para cada um dos credores. Analisando o todo. Esse é o espírito da lei de superendividamento. Essas cobranças individuais e massivas, e maçantes e excessivas só vão vencer o consumidor pelo cansaço e ele não vai pagar até o final porque ele não tem condições, ele tem outras dívidas. Em resumo, não adianta analisar de forma individualizada a dívida. Tem que ser analisado todos os credores, todas as dívidas. Tem que ser montado um plano de pagamento analisando o todo. Tudo bem? Bom, 54D, ainda na fase de prevenção. Na oferta de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário, que é esse agente financeiro, deverá, entre outras condutas, número 1, informar e esclarecer adequadamente o consumidor, considerada a sua idade, sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, sobre todos os custos incidentes, observado o disposto no artigo 52 e 54b deste Código, e sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento. Então, olha que interessante. Não é só informar tudo que a gente já falou. Do 52, compras a crédito, a prazo, do 54b, específicas na oferta de crédito, mas também informar sobre as consequências do inadimplemento. Então, por exemplo, situação de superendividamento. Olha, o senhor aqui está gastando mais do que 30% do seu salário para pagar a dívida. Só que no nosso banco já está em 40%. O senhor não tem mais dívidas? Tenho dívidas em outros bancos. Olha só, meu senhor. Olha isso. O senhor sabe a situação de superendividamento, o que pode gerar? Quais consequências isso pode gerar para o senhor? Ah, mas então o que eu faço? Educação financeira. Olha aqui, ó, políticas públicas do governo disponíveis na internet. Olha aqui entidades como o INDEX, Instituto Nacional de Defesa dos Consumidores Superendividados, aqui, ó, cuidando da educação financeira. O senhor precisa reavaliar a sua história financeira. Eu não posso conceder esse crédito, porque assim fazendo, eu estaria fazendo de maneira irresponsável. E eu estou proibido de conceder o crédito irresponsável nos termos do Código de Defesa do Consumidor alterado pela lei de superendividamento. Então vejam, é difícil ser honesto, né, no país. É difícil você não pensar na meta, né? O gerente tem a meta para cumprir. Ele é pressionado a ofertar crédito, seguro, vender produtos
Quem nunca, né? No final do mês não recebe ligação do gerente oferecendo alguma coisa. Meta. Ele tem que bater meta. Então, não é da pessoa, né? A instituição financeira tem que ter essa visão. A instituição financeira tem que ter a visão que hoje está 80% das famílias endividadas. Amanhã é 90%. Daqui a pouco 100%. Tem que parar com essa ideia predatória de sugar o máximo para ver o que vai fazer ou se vai embora do Brasil, né? Não tem mais ninguém para ofertar crédito, vamos embora. Não. Vamos recuperar. São bilhões de reais injetados na economia nacional se a gente recuperar. Vamos fidelizar. Aceitar o plano de pagamento para as pessoas é fidelizar essa pessoa. Ela não vai contratar com mais ninguém, só vai contratar aqui. Voltando. 54D, oferta do crédito. Inciso 2º. É obrigatório, deverá avaliar de forma responsável as condições de crédito do consumidor mediante análise das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados. Então, tem que analisar sim. O financiamento imobiliário, a análise é mais elaborada, é uma análise mais aprofundada. Deveria seguir de paradigma para os outros contratos de empréstimo. Infelizmente, existe muito crédito sendo fornecido de maneira irresponsável. Artigo 54D, inciso 3º. Deverá, na oferta de crédito, informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados cópia do contrato de crédito. Olha, não teve um consumidor que foi no escritório com todos os contratos na mão. Não. A grande maioria chega sem o contrato, não tem cópia do contrato. Desculpa, pela lei tem direito à cópia do contrato. Volta lá no seu banco, pede uma cópia do contrato. O senhor tem direito a essa cópia do contrato. Pode falar que já falou com o advogado, pode falar que você vai entrar com a ação, e para isso você precisa da cópia do contrato. Não é óbvio fornecer a cópia de um contrato? Não fornecem. A grande maioria que chegou no escritório não tinha cópia dos seus contratos. Então, é direito do consumidor, é dever do fornecedor informar e dar acesso ao contrato de crédito fornecido no mercado de consumo. 54D, parágrafo único, é um dispositivo muito importante para a prevenção e para a elaboração do plano de pagamento e para a fase contenciosa. Artigo 54D, parágrafo único, diz o seguinte: o descumprimento de qualquer dos deveres previstos no artigo, ou melhor, no caput deste artigo, e nos artigos 52 e 54C deste Código, poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Então, o que está falando o dispositivo legal aqui? Diante de ilegalidades na oferta do crédito ou na celebração de um contrato de crédito, é possível reduzir juros e dilatar o prazo de pagamento. Ok? Então, qual que é o dever do advogado? Identificar uma ilegalidade. Ilegalidade na oferta, ilegalidade no contrato, ilegalidade nos juros acima da média, ilegalidade na omissão de informações importantes para o consumidor saber o que ele está consumindo. Se não achar ilegalidade, o que eu acho muito difícil, não achar nenhuma ilegalidade, joga no coringa que é concessão do crédito irresponsável. Como é que foi concedido mais um crédito a essa pessoa que já estava superendividada há tempos? Violou o princípio da concessão do crédito responsável.
Identificou a ilegalidade? Pelo 54D, parágrafo único, é possível reduzir juros e dilatar o prazo de pagamento. Nós vamos ver nas próximas aulas que a redução de juros pode chegar a zero, porque a lei fala no mínimo o principal corrigido monetariamente. Então, o mínimo garantido ao credor é o principal corrigido monetariamente, e a lei fala em 60 meses como limite máximo. Eu já disse para vocês que, pelo princípio da vinculação da oferta, se algum daqueles contratos for ofertado em prazo maior de 60 meses e não deu para encaixar o plano de pagamento no limite legal, que é 60 meses, é possível fazer um plano de pagamento para além dos 60 meses, desde que tenha algum com prazo maior ofertado. Princípio da vinculação da oferta. Artigo 30 do CDC. Ofertou, vinculou. Esse prazo maior não é para o bem do fornecedor? A instituição financeira não está ganhando muito aqui na longevidade desse contrato? Então eu vou usar o mesmo prazo em benefício do consumidor para montar o plano de pagamento. Tudo bem? Artigo 54G do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: sem prejuízo do disposto no artigo 39 deste Código, que é o artigo que fala de um rol exemplificativo de práticas abusivas. Então, sem prejuízo das práticas abusivas exemplificadas lá no artigo 39 do CDC, e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas. Número 1. Realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia. Muito comum as fraudes com cartão de crédito. Muito comum. E como que está isso hoje? A gente consegue cancelar com mais tranquilidade quando a compra é feita com o cartão na internet, sem o uso do chip. Então, é mais fácil você conseguir resolver administrativamente com o banco ou com a entidade de crédito ou com a entidade de cartão de crédito, que tem muita entidade de crédito que também fornece cartão de crédito, né? Então, você acha que você tem lá só um crédito consignado, mas você ganha um cartão e esse cartão desconta todo mês uma reserva de margem consignável, completamente abusiva. Bom, em resumo, tem muita abusividade no meio. Mas você consegue resolver mais facilmente e administrativamente direto com o fornecedor quando a compra é pela internet. Agora, quando usa o chip, gente, você não consegue cancelar a compra via administrativa. E o que é pior, muitas vezes a gente não consegue na via judicial. Eu tive um caso de uma senhora muito distinta, advogada inclusive, mas não exercia advocacia, em que ela caiu num golpe do sequestro falso de familiar. Mas não foi só um sequestro em que ela atendeu o telefone e mandaram transferir dinheiro, não. Ela não usava aplicativo de celular e os bandidos orientaram ela a ir a um caixa eletrônico, senão ia matar a família dela. E quando ela sai do prédio, ela percebe que ela é seguida, porque eles continuam no telefone com ela e com o marido, ambos idosos, e eles tentam sair da rota do caixa eletrônico e começam a receber farol sem parar de um carro que eles não conheciam atrás deles. Ou seja, volta para a rota e gritando no telefone, seguindo eles. Bom, qual a chance desse casal não ir até um caixa eletrônico tirar o que tinha que tirar? Tiraram, colocaram lá, deixaram na frente de um endereço que mandaram deixar. E aí quando eles voltaram para casa, eles perceberam que era um falso sequestro. Conseguiram falar com a filha, com os familiares, e descobriu que era um falso sequestro. Aí tentou resolver via administrativa, não deu certo. Porque saque direto no caixa, né? Com chip, não quiseram resolver.
nos consultou. Eu perguntei, tem seguro o cartão? Tinha seguro. Seguro para furto, roubo e coação. Bom, no mínimo, foram coagidos a ali sacarem dinheiro e darem para o bandido. Não vamos acionar o banco, vamos acionar quem? O seguro. Seguro do cartão. Entramos com ação judicial. Perdemos em primeira instância. O seguro, quando diz o que é coação, fala que é coação mediante coação moral ou física, e fala que a coação moral é só aquela por meio de arma de fogo ou arma branca. Desculpa. Aí não é coação moral, é coação física. Você tá com uma arma branca na barriga, uma faca, ou uma arma de fogo na cabeça, isso é coação física, não é coação moral. Defendemos isso, fizemos sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo e não conseguimos reverter a decisão. 54G, inciso 2º, para a gente finalizar, também é vedado, dentre outras. Inciso 2º, recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante ou a outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e após a conclusão, cópia do contrato. Então, obrigado a dar a cópia do contrato. A grande maioria chega sem ela. Prática abusiva. Pode voltar lá e pedir no banco que você tem direito a uma cópia do contrato. E inciso 3º, impedir ou dificultar, em caso de utilização fraudulenta de cartão de crédito ou similar, que o consumidor peça e obtenha, quando aplicável, a anulação ou imediato bloqueio do pagamento ou ainda a restituição de valores indevidamente recebidos. Então é prática abusiva impedir ou dificultar, vejam só, o bloqueio, a anulação, o bloqueio do pagamento ou a restituição de valores indevidamente recebidos. Então vejam, geralmente nessas condições gerais de seguro de cartão, também tem o quê? A análise do perfil do consumidor. 2 idosos não saem tarde da noite de um feriado para sacar dinheiro no banco. Isso foge do perfil deles. Como é que permitiram uma situação como essa? Então o seguro também serve para isso. Fugiu do perfil, tem que indenizar. É um absurdo isso. Aqui pela Lei 54G, inciso 3º, não pode gerar empecilho, não pode impedir de bloquear e de restituir aquilo que foi fraudulosamente retirado da sua conta ou assinalado e comprado por meio de cartão de crédito. Tudo bem? Esse é um cenário muito importante que infelizmente a gente vive no dia a dia e que falta aí um pouco de empatia, repito, com as devidas vênias ao nosso poder judiciário. Nós, quando falamos numa situação de prevenção ao superendividamento, tentamos trazer aqui para vocês informações de que não é só, entre aspas, a educação financeira, não é só a violação ao princípio do crédito responsável. Tem informações da oferta que devem ser seguidas, tem informações da oferta que são proibidas, tem práticas abusivas além daquelas previstas no artigo 39 e tem publicidades que não podem ser realizadas e que são abusivas além daquelas previstas no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Como dito desde o primeiro encontro, o objetivo da lei é primeiro prevenir a situação de superendividamento. Se não prevenir, começa o tratamento. E o tratamento nós vamos trabalhar a partir das próximas 2 aulas, quando nós falarmos da conciliação na fase extrajudicial ou judicial e também o contencioso da ação de superendividamento. Mas agora é hora de testarmos os nossos conhecimentos. Vamos à primeira questão do nosso quiz.
Acerca das disposições do Código de Defesa do Consumidor a respeito do superendividamento, assinale a alternativa errada. Letra A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo. Letra B. Na audiência conciliatória, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservadas as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Letra C. Incluem-se no processo de repactuação de dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Alternativa errada é a letra C. Conforme nós vimos em aulas anteriores, infelizmente nem todas as dívidas oriundas das relações de consumo podem ser repactuadas numa ação de superendividamento. Não podem aquelas oriundas de má-fé, de dolo, de fraude, crédito com garantia real, financiamento imobiliário, crédito rural. Essas estão fora e não podem ser repactuadas. Claro que cada um desses contratos podem ser revisados por ações próprias e específicas, mas não podem ser repactuadas na ação de superendividamento. O que eu indico, se for um financiamento de um imóvel que não seja de luxo, se for um financiamento de um carro que não seja de luxo, incluir como dívida essencial e existencial daquela família, habendo o princípio da dignidade da pessoa humana. Próxima questão. De acordo com a atual redação do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por superendividamento, letra A, situação jurídica do consumidor pessoa natural, cujo patrimônio seja inferior à soma de suas dívidas de consumo, excetuadas as vincendas nos termos da regulamentação. Letra B, impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade das dívidas de consumo, excetuadas as vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Letra C, impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Resposta correta é a letra C. É exatamente o que está escrito no artigo 54A, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Em resumo, consumidor superendividado é aquele que não consegue pagar as suas dívidas vencidas ou vincendas sem comprometer o seu mínimo existencial. Terceira e última questão desta aula. Sobre o direito básico do consumidor à informação e o respectivo dever de informar do fornecedor, é incorreto afirmar que, letra A, sua violação pode caracterizar vício do produto ou do serviço. Letra B, a falta de conhecimento prévio do consumidor sobre os termos do contrato faz com que não esteja obrigado por ele. Letra C, o descumprimento da oferta pelo fornecedor permite o exercício pelo consumidor da pretensão de exigir o seu cumprimento específico. E letra D, o dever do fornecedor de informar sobre os riscos abrange apenas aqueles considerados anormais, em razão da utilização ordinária do produto ou serviço. Está errada a alternativa D. A informação deve ser sempre ampla, sempre abrangente. Não pode excluir informações como essa alternativa. Então, quando nós falamos da informação no mercado de consumo, não só para as operações de crédito, mas em geral nas relações de consumo, informação ampla e a mais adequada, a mais abrangente possível, para justamente dar liberdade ao consumidor. É um direito do consumidor à informação, é um dever do fornecedor informar.
Bom, e com isso, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao fim dessa aula que falou da fase de prevenção. Primeiro, a lei busca prevenir a situação de superendividamento. Se não consegue prevenir, tem que tratar o consumidor superendividado. E no próximo bloco, e no último, nós vamos trabalhar justamente com essa fase de tratamento. Conciliação extrajudicial e judicial e também o contencioso e a elaboração do plano de pagamento. Fica o convite. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.